Olá, pessoal, tudo bem? Sou o professor Raimundo Marcolino, professor do Instituto Federal, do IFMA, Campus Codó. Estou aqui para contribuir nas resoluções de questões do Enem de 2020, ou seja, questões de Enem que já se passaram, para que vocês possam ter êxito quando vocês forem fazer a prova do Enem no final desse ano. Então, a minha intenção aqui é resolver essas questões. Para aqueles que já fizeram, vão rever, para aqueles que não fizeram ainda, vão ter a oportunidade de ver a primeira vez e, com isso, ter mais ou menos a base de como vai ser a prova que vocês irão fazer. Sou professor de matemática, né, como eu acabei de dizer, e trabalho no Instituto Federal. Aqui, como eu disse, né, Raimundo Marcolino, professor de matemática. Os conteúdos que eu iria trabalhar são a análise das questões de matemática do Enem 2020. E, dentre essas questões, em cada resolução, eu vou falar para vocês o conteúdo que essas questões estão inseridas. Então, nós iremos iniciar com essa primeira questão que fala que a Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílio, PNAD, uma pesquisa feita anualmente pelo IBGE, exceto nos anos em que há censo. Em um ano, foram entrevistados 363 mil jovens para fazer um levantamento sobre atividades profissionais ou acadêmicas. Ou seja, aqui nós vamos analisar sobre aqueles que trabalham e aqueles que estudam. Os resultados da pesquisa estão indicados no gráfico abaixo. Então, aqui eu tenho 21,6% daqueles que somente estudam. Então, esse aqui não entra. Aqui que fala, aqui não entra no que ele está pedindo, que o que está pedindo é que, de acordo com as informações dadas, o número de jovens entrevistados que trabalham. Então, esse aqui trabalha e estuda é 13,6%, somente trabalha é 45,2%, e não trabalha e nem estuda são 19,6%. Então, como aquele quer saber a quantidade de entrevistados que trabalha, está inserido tanto nesse aqui que trabalha e estuda, como também esse que somente trabalha. Então, apenas eu vou pegar os valores referentes a esses dois módulos aqui, ou seja, essas duas barras aqui. 13,6, que é trabalha e estuda, e somente trabalha 45,2. Quando eu somo isso aqui, vai dar 58,8. Como a gente olha, observando aqui nessa alternativa, que a gente tem que correr para as alternativas para ver o que é que vai dar, né? Observe que o espaçamento entre os valores são grandes. 114, depois 164, 213, 284, 291. Então, aqui eu posso acrescentar para 59%. Então, eu vou pegar os 59% de 363 mil. Vou multiplicar aqui para a gente saber qual é a porcentagem. 363 mil. Eu posso eliminar esses dois zeros com esses dois zeros e vou multiplicar 59 vezes 3.630. Aqui tem 9 vezes 0 dá 0, 9 vezes 3, 27, a 2, 9 vezes 6, 54, e 2, 56, a 5, 9 vezes 3, 27, e 5, 32. Passo o tracinho aqui, 5 vezes 0 dá 0, 5 vezes 3, 15, é 1, 5 vezes 6, 30, e 1, 31, 5 vezes 3, 15, e 3, 18. Quando eu somo isso aqui, 6 e 5 dá 11, aqui 7 mais 0 dá 7, 3 e 1, 4, aqui 8 e 3, 11, a 1, então fica mais ou menos 214.170. Então, o valor mais próximo que nós temos aqui é a letra C.
Foi por isso que eu acrescentei para 59, porque, com certeza, dá para a gente encontrar sem colocar o valor exato. Então, nessa questão, a alternativa correta é 213.444 pessoas que trabalham. Aqui diz trabalho e estuda, mas ele também trabalha. Ele não especificou somente trabalho, ok? A nossa segunda questão diz o seguinte: a lei de Zipf, batizado com o nome da linguística americana, George Zipf. É uma lei empírica que relaciona a frequência F de uma palavra em um dado texto com o seu ranking. Esse ranking R. Ela é dada por esse quociente, ou seja, o F, que é frequência, é igual a A sobre o R, que é o ranking, elevado ao B. O ranking da palavra é sua posição a ordenar as palavras por ordem de frequência. Ou seja, R igual a 1, a palavra mais frequente. R igual a 2, para a segunda palavra mais frequente. E assim sucessivamente. A e B são constantes positivas, são valores positivos. Com base nos valores de X, que é dado por log de R, e Y, que é dado por log de F, é possível estimar valores para A e B. Aqui ele pede a relação entre Y e X é. Aí temos aqui, Y, todos eles, o Y está isolado. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou apenas pegar, como o Y está isolado, vou pegar ele aqui. Y é igual ao log de F. Só que o F eu sei que o F é A sobre R elevado a B. Nós temos as propriedades do logaritmo que diz o seguinte: quando eu tenho, por exemplo, log de um Azinho sobre B, isso aqui eu posso transformar em uma subtração, ou seja, log de A menos log de B. Se eu tenho, por exemplo, log, isso aqui a gente vai usar, log de A elevado a N. Esse N vem multiplicando, fica N vezes log de A. É que eu vou usar aqui, para nós resolvermos essa questão. Então, aqui nós temos o quê? Y é igual ao log de A sobre a base aqui é 10, viu, pessoal? Quando tem um log é porque a base é 10. Isso aqui é o logaritmando, tudo isso aqui é o logaritmando, a base aqui é 10. Então, como eu coloquei aqui, isso aqui também a base é 10. Todos eles a base é 10. Então, aqui eu posso colocar como sendo log de A menos o log de R elevado a B. Que eu posso escrever ainda assim, log de A menos. Como esse B está aqui como expoente, como se fosse esse N daqui, ele vem multiplicando. B vezes o log de R. Só que nós sabemos quem é o log de R. O log de R é X. Então, você substitui aqui vezes X. Aí você pode observar que você tem uma alternativa que tem essa expressão aqui. No caso aqui, é a letra A. Y é igual ao log de A menos B vezes X. Então, a letra A é o resultado dessa questão. Só você usar a sua propriedade do logaritmo e não tem problema. Nessa outra questão, questão número 3, diz o seguinte: pesquisadores da Universidade de Tecnologia de Viena, na Áustria, produziram miniaturas de objetos em impressora 3D
de alta precisão. Ao serem ativadas, tais impressoras lançam feixes de laser sobre um tipo de resina, esculpindo o objeto desejado. O produto final da impressão é uma escultura microscópica de 3 dimensões, como visto na imagem abaixo. Um carrinho, né? Um carrinho de Fórmula 1. Aí aqui do outro lado diz o seguinte, a escultura apresentada é uma miniatura de um carro de Fórmula 1, com 10 micrômetros, 100 micrômetros. 100 micrômetros. Com 100 micrômetros. Aí diz o seguinte, 100 micrômetros de comprimento. Um micrômetro equivale a milionésima parte de 1 metro. Milionésima, 1 micrômetro, que eu chamar de M, corresponde a milionésima, 1 milhão. Então, 0, vou contar 6 casas para a direita. 1, 2, 3, 4, 5, aí 6. Que é a mesma coisa de você colocar assim. Um M é igual a 1,0 vezes 10 elevado a menos 6. Aí, usando a notação científica, isso aqui já está escrito na formação científica. Nossa notação científica é quando você tem um A vezes 10 elevado a menos alguma coisa. Esse A ele tem que ser maior do que 0 e menor do que 10. Então, aqui ele está em notação científica. Aí ele diz o seguinte, usando notação científica, qual é a representação do comprimento dessa miniatura? Ou seja, o comprimento da miniatura vai ser 100 micrômetros, só que o micrômetro é 1 vezes 10 elevado a menos 6. Então, o comprimento vai ser, aqui é como se fosse 1 vezes 10 elevado a 2, aí aqui multiplicado por 1 vezes 10 elevado a menos 6, você conserva o 1, esse 1 aqui você pode conservar. Aqui é multiplicação multiplicação de potência com bases iguais, conserva a base, e soma os expoentes, ou seja, menos 6 somado com 2 fica menos 4. Então, isso aqui é o comprimento desejado. Ou seja, usando notação científica, a representação do comprimento dessa miniatura em metros. Porque na questão diz que 1 metro, ou 1 micrômetro, corresponde à milionésima parte de 1 metro. Milionésima parte de 1 metro. Então, aqui nós temos a alternativa letra C. Essa é a nossa terceira questão. A nossa quarta questão diz o seguinte, no período de fim de ano, o sindicato de um condomínio resolveu colocar um poste, uma iluminação natalina, em formato de cone. Esse conteúdo aqui é o cone. Os 2 anteriores esse último agora foi matemática básica, notação científica, o outro anterior foi logaritmo, e o primeiro foi estatística. Esse aqui, geometria espacial. De um cone, está falando cone. Lembrando uma árvore de Natal, conforme essa figura aqui. A árvore deverá ser feita colocando-se mangueiras de iluminação consideradas segmentos de reta, de mesmo comprimento, a partir de um ponto situado a 3 metros de altura. Então, aqui eu tenho a base e aqui eu tenho a altura. E aqui são a área lateral. Isso aqui é o raio. E esse aqui é a altura. Então,
aqui diz 3 metros de altura, né, no poste até um ponto de uma circunferência de fixação. Então, a circunferência é essa aqui, que é o que está aqui. Então, eu preciso encontrar essa parte aqui, o comprimento do poste que ele quer. Forma um ângulo de 90 graus, estou jogando para cá. Então, o poste está fixado no ponto C, que é esse ponto que fica aqui abaixo. Centro da circunferência, perpendicularmente ao plano do chão. Por isso eu coloquei o ângulo de 90 graus. Aí aqui, para economizar, ele utilizará mangueiras de iluminação aproveitadas de anos anteriores, que junto totalizam um pouco mais de 100 metros de comprimento, dos quais ele decide usar exatamente 100 metros. Então, ele vai usar a soma de todas essas mangueiras aqui, vai ser 100 metros. Então, a soma delas são 100 metros. Como ele vai usar 20 arcos, então você vai pegar 100 metros dividido por 20. Quando você divide isso por 20, dá 5. Então, cada uma dessas mangueiras, o comprimento é de 5 metros, que é isso aqui. 5 metros, que é essa aqui. Cada uma delas aqui. Aí, para que ele atinja seu objetivo, o raio em metros da circunferência deverá ser. Então, ele quer isso aqui, o R. Então, aqui ficou fácil. Dá para a gente formar um triângulo retângulo, onde esse aqui é o 5. Esse aqui é a altura, que é 3 metros, que foi dada já na questão, né, os 3 metros, que é esse aqui de cima. E ele quer o raio da circunferência. Então, fica muito simples, que é 3, e aqui é o R. Usando o teorema de Pitágoras. Nós temos aqui o quadrado da hipotenusa, que é 5, é igual à soma do quadrado dos catetos. Isso aqui implica que é 25, igual a R ao quadrado, mais 9. Se eu quero o R ao quadrado isolado, o R ao quadrado vai ser 25 menos 9. Então, o R vai ser igual a raiz de 16, que dá 4. Então, o raio procurado é 4 centímetros, a letra A. Então, são questões simples, é só você interpretar direitinho que você não vai ter dificuldade de resolver um tipo de questão dessa. E a questão de número 5 diz o seguinte: uma das 7 maravilhas do mundo moderno é o templo de Kukulkan, localizado na cidade de Chichen Itzá, no México. Geometricamente, esse templo pode ser representado por um tronco reto de pirâmide, de base quadrada. Aquele que é a quantidade de cada tipo de figura plana que formam esse tronco de pirâmide são. Aqui fala em quadrado, triângulo, retângulo. Então, o que nós temos que saber é desenhar o tronco do cône. Então, está dizendo que é o tronco de uma pirâmide de base quadrada. Então, a gente vai desenhar um quadrado embaixo. Então, aqui nós temos um quadrado. Temos um quadrado. E aqui as partes laterais. Então, aqui formou um tronco. Então, embaixo nós temos um quadrado. Nós sabemos que aqui a base é um quadrado. Nós temos um quadrado. Essa parte de cima também é um quadrado menor. Aí, as laterais, nós temos 4 trapézios isóscelos. 4 trapézios isóscelos. São as laterais, são 4. Também é muito simples a questão. É só você lembrar do tronco de pirâmide e aí não tem dificuldade. Então, nós temos o quê? 4 trapézios isóscelos e 2 quadrados. 2 quadrados e 4 trapézios isóscelos, letra C. Então, também não tem dificuldade de resolver essa questão. Aqui a última diz o seguinte: um processo de aeração
que consiste na introdução de ar num líquido. Acontece do seguinte modo. Uma bomba B retira o líquido de um tanque T1. A bomba B retira aqui e faz passar pelo aerador A1. Vai passar pelo aqui, que aumenta o volume do líquido em 15%. Então, se esse líquido aqui tem 1, ele aumenta 15, vai para 1,15. Então, isso aqui é o novo líquido. Até aqui, novo líquido. E em seguida, pelo aerador A2. Então, passa pelo aqui, ganhando um novo aumento de volume de 10%. Então, em relação ao inicial, nós vamos ter o quê? 1, que era inicial, mais 10%, 1,10. Então, nós temos dois valores aqui. N1 e aqui só N. Esse aqui é quando ele passa pelo aqui, e esse primeiro quando ele passa pelo A1. Ao final, ele fica armazenado no tanque T2. Então, ao final, ele fica aqui. Ou seja, com certeza esse volume aqui é maior do que esse, porque ele teve esses aumentos. Um de 15, depois 10. Então, aqui nós vamos analisar aqui o que ele diz. Os tanques T1 e T2 são prismas retos. Então, são prismas retos. Vou desenhar aqui os prismas. Esse aqui é o T1. E o T2 vai ser esse aqui. Esse vai ser o tanque T2. E a gente vai analisar o que é que ele fala aqui, do outro lado. Então, aqui diz o seguinte. Para finalizar o processo de aeração sem derramamento do líquido em T2, o responsável deve saber a relação entre a altura da coluna de líquido, que já saiu de T1, denotado por X. Então, o líquido aqui vai ser X, digamos que aqui agora vai ser essa altura que é X, que é essa altura aqui que vem para cá, X, que é uma setinha. E a altura da coluna de líquido que chegou em T2. A altura de coluna de líquido, vou chamar isso aqui de Y. Então, aqui no caso, aqui vai ser Y. Denotado por Y. Aí ele pergunta, qual a equação, né? Ele quer a equação que relaciona as medidas das alturas Y e X. Aqui diz o seguinte, a base de T1 tem comprimento C. Então, o comprimento da base, C. Comprimento C. Vou apagar aqui para ficar melhor. Então, aqui tem comprimento C. A base de T1 tem comprimento C e largura L. Então, largura L. E a base de T2 tem comprimento C sobre 2. Vou botar bem aqui, C sobre 2. E largura 2L. Vou botar a largura aqui, 2L. Como ele quer a relação entre Y e X, eu vou ver a relação entre os volumes entre eles. Que os volumes vão ficar iguais, ou seja, o V1, o V2 não é igual. O V2 vai ser igual ao quê? O V2 é esse aqui. Ele é maior do que esse. O V2 vai ser igual. O V1 mais os aumentos, que é 1,15 vezes 1,10. Então, esse aqui é o novo volume. Esse volume aqui vai ser o quê? O V1, que é o volume anterior,
vezes os dois aumentos, vezes a porcentagem, que é 1,15 e depois 1,10. Então, se você for substituir cada um aqui, você tem o V2. V2, o volume de um prisma é a área da base vezes a altura. Então, o volume do V2, que no caso aqui que é o T2, na verdade, o volume do T2, que eu estou chamando de V2, vai ser área da base, que é esse produto aqui, 2 vezes L vezes C sobre 2, vezes a altura, que é Y. A área da base, porque nós sabemos que isso aqui é um retângulo. E a área do retângulo é o que? O produto das dimensões. Isso tudo vai ser igual ao volume do V1. Ou, desculpa, o volume do T1, que está representado por V1. Que é a mesma coisa. A área da base, que é C vezes L, multiplicado pela altura, que é X. Aí, vezes 1,15 vezes 1,10. Vou fazer o produto ali do outro lado. 1,15 vezes 1,10. Esse 10 eu guardo aqui, aqui vai ficar 115, aqui 115. Quando eu somo, aqui vai ficar 5, aqui 6, aqui 2, vai ficar... após a vírgula, tem duas casas em cima e duas embaixo, então 4. 1, 2, 3, 4. Então 1,265. Então a gente volta para lá, aqui vai ficar 1,265. Esse 2 aqui, eu posso cortar com esse 2. Esse L, aqui, eu posso cortar com esse L. Esse C aqui, eu posso cortar com C. Então, sobrou apenas o Y. Sobrou apenas o Y. E desse lado, sobrou 1,265x. Então, essa é a relação entre eles, que está na letra A. Ok, pessoal? Tudo bem? Então, eu queria falar para vocês hoje sobre isso, essas 6 questões de fácil compreensão. Acredito que não tem nenhuma questão que haja muita dificuldade para você responder, viu? Um abraço e até a próxima.